Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Quero vos convidar nesta noite para fazermos uma oração, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui diante da sua presença, para junto glorificarmos e exaltarmos ao nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça onde você estiver, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos encontramos, ó Deus, diante a Tua presença, Senhor, com o intuito, meu Deus, de mais uma noite Te adorar. Com o propósito, Pai, de nesta noite aprendermos um pouco mais da Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, entendermos o que o Senhor quer de nós, meu Deus amado, aqui neste lugar. Senhor, nós Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos, Pai, que nesta noite, por certo, meu Deus, estarão conosco, Senhor amado, participando, meu Deus, deste momento tão maravilhoso. Pai querido, assim, meu Deus, eu quero Te pedir, ó Pai, já Te agradecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nesta noite, Deus nos deu a oportunidade, lancei o convite na terça-feira passada, por motivo da correria, estava muito em cima da hora. A nossa irmã Eliane, que congrega ali no Jardim Nazaré, ela não conseguiu atender o nosso convite, mas por bondade de Deus, hoje ela está aqui conosco para louvarmos e exaltarmos ao nome do Senhor. Desde já eu vou estar passando a oportunidade para a nossa irmã Eliane louvar a Deus com 2 hinos, e aonde você estiver, Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém, meus irmãos? Salve, irmão, com a paz do Senhor. Aos amigos que estão assistindo com uma boa noite de salvação, né? Quero dizer para os irmãos que é motivo de muita alegria, né? Já agradecer para o pastor Henrique pelo convite. E estou feliz, né, irmãos, de estar aqui, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Quase que não deu certo, né, pastor? Verdade. Mas graças a Deus que até aqui eu cheguei. Graças a Deus. Aí eu vou cantar, louvar 2 hinos. Os irmãos não reparam, não, que eu não sou tocar muito, não, viu? Eu dou umas arranhadinhas aqui. Vou cantar 2 hinos para honra e glória do Senhor Jesus. Quero deixar para a meditação os irmãos, Filipenses 4:13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Disse Jesus: eu tenho amor profundo. Quem vem a mim, de modo nenhum desampararei. Disse Jesus: ó, vinde a mim e vos salvarei. Pode vencer, o dia não brilhar, que Deus
um hino bem antigo aqui, irmãos, que eu estava vindo e veio ele na minha mente. Vou ver, né, se eu lembro ele, mas eu vou cantar. Amém. Graças O homem pode ser famoso pelo mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. Multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém pra o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta credo e nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia, condenação do juízo final. De que adianta a riqueza e a muita fama, os olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. De que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado diante o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia fenece, ainda no inferno podes lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe-me, não tenho nada com seu viver, estou cumprindo ordem e é meu dever a pura verdade a todos falar. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, podemos dizer que nesta noite somos abençoados por Deus pela oportunidade de já ouvir mensagens através do louvor. Verdade é, meus amados irmãos, que devemos nos preparar enquanto temos uma oportunidade. Então, meus queridos irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com você uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Mensagem essa, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo de Deus, foi me levar, meus amados irmãos, ao livro de 2 Reis. 2 Reis, no seu capítulo de número 7, a partir do verso de número 1 até o verso de número 9. Texto tão conhecido pelos meus irmãos. Por certo, meus amados irmãos, aí no seu lar, aonde você está sentado no sofá da sua casa, quem sabe na mesa, quem sabe no seu quarto, mas eu tenho certeza que nesta noite Deus tem uma mensagem para o meu e para o seu coração. Podemos observar que esse texto que junto com você eu vou ler nesta noite, traz uma mensagem de esperança para aqueles que estavam desprezados, para aqueles que muitas vezes alguém olhou e dizia que não dava nada, mas o Senhor Jesus ainda olha para você. O Senhor Jesus quer te usar da forma como você é, porque nesta noite eu quero te dizer que é dias de boas novas, e nós não podemos ficar calados. Observamos, meus amados irmãos, o louvor que foi acabado de louvar ao Senhor, aonde disse que pregar a palavra é o meu dever, é o nosso dever, e nós não podemos fugir desta responsabilidade. Então hoje, eu posso entender e gostaria até de dar um tema para esta mensagem que eu vou pregar nesta noite. Hoje é dia de boas novas. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo,
no capítulo de número 7 do livro de 2 Reis. E nós vamos ler até o verso de número 9. Meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um circo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram um para os outros: que estaremos nós aqui até morrermos? Disseram: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios, e se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos Círios ruído de carro e ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e veste, e foram e se esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram um para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Preste bem atenção. Este dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Queridos, podemos observar no texto que nós acabamos de ler. Texto este, muito conhecido por todos os meus amados irmãos. Aonde, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos relatar a história de uma grande crise que estava acontecendo em Samaria. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que o rei da Síria, ele vai consultar os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Então, meus amados irmãos, possivelmente o rei da Síria nesta época era Ben-Hadad. E a Bíblia vai nos dizer que ele junta com os seus servos para ali consultar e fazer saber a eles que possivelmente em Dotã ele ia montar o seu acampamento. Por quê, meus amados irmãos? Porque ele estava montando, ou estava tramando uma guerra contra Samaria. Mas a Bíblia, meus amados irmãos, ela vai nos dizer que agora este rei da Síria, falando com os seus servos, ele pôde perceber, meus amados irmãos, que de repente ele conversa com os seus homens. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que o que ele pensava, o que ele maquinava, lá na casa de Eliseu, o Senhor revelava a Eliseu. Até porque, meus amados irmãos, Eliseu carregou consigo um título que muito me chama a atenção. É o título de homem de Deus. E ele, como homem de Deus, o Senhor revelava para ele. Então, meus amados irmãos, ele chegava e falava para o rei da Síria,
e dizia: olha, Ben-Hadad está tramando contra vós, e ele vai se acampar em determinado lugar. Evita de passares por ali. Como é bom, meus amados irmãos, termos comunhão com Deus, porque quando nós temos comunhão com Deus, o Senhor, Ele fala conosco. Então, meus amados irmãos, Eliseu agora revelava para o rei da Síria que Ben-Hadad estava tramando contra ele. Então, meus amados irmãos, um determinado dia, isso incomodou a Ben-Hadad. Por quê, meus amados irmãos? Porque toda vez que ele montava uma equipe para se acampar em determinado lugar, para ir contra o rei de Israel, ou o rei da Síria, a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que ele já estava preparado, porque o Eliseu avisava para Jorão e dizia: olha, Ben-Hadad está montando a equipe para vir contra Samaria. Um determinado dia, então, assim sendo, Ben-Hadad fica aborrecido. E Ben-Hadad chama os seus servos e diz: olha, quem é que está aqui conosco que é contra mim? Porque tudo o que eu falo chega ao conhecimento do rei da Síria. Então, meus amados irmãos, no meio deles se levanta um homem e diz: não, meu senhor, é que o homem de Deus que está em Israel, tudo o que tu fala na tua câmara, ele já fica sabendo, porque o Deus dele revela a ele. Então, meus amados irmãos, podemos observar que o Senhor continua, meus amados irmãos, falando ao nosso coração. O coração de Ben-Hadad, ele ficou turbado com aquele incidente. E ele chama os seus servos para lhe fazer esta pergunta. Mas veja só, meus irmãos, ele faz uma pergunta ainda um pouco mais capciosa. E pergunta para os seus servos, dizendo aonde é que ele está. Porque na intenção de Ben-Hadad era mandar buscar a Eliseu para matar, para tirar o pescoço, a cabeça de Eliseu. Oh, meus amados irmãos, mas me chama muito a atenção, porque o Deus que eu e você servimos é o Deus que tem um cuidado todo especial conosco. Meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 5 do livro de Josué, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Josué, ele estava se preparando para ir guerrear contra Jericó. E a Bíblia diz que de repente aparece um homem, aparece um varão, com a espada inflamada, com a espada desembainhada. Então Josué se aproxima daquele homem e diz: escuta, você é dos nossos ou você é contra nós? E aquele homem olha para ele e diz: não, eu sou um enviado de Deus para dar livramento ao meu povo. Então, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Josué se prostra e adora. Sabe por quê, meus amados irmãos? Disse o salmista, no Salmo de número 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como é bom, meus amados irmãos, andar sobre os cuidados de Deus. E Eliseu estava andando sobre os cuidados de Deus. Então, a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que em Dotã, justamente onde Ben-Hadad amava o seu acampamento para tentar ir contra o rei da Síria, é justamente ali que o servo de Deus, o homem de Deus, o Eliseu, avisava para Jorão dizendo: olha, lá em Dotã, possivelmente Ben-Hadad vai armar uma cilada contra você. Então, meus amados irmãos, agora Ben-Hadad, com o seu coração furioso, ele se programa para ir buscar a Eliseu, para tirar a cabeça de Eliseu. Então, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que agora o Eliseu está na porta da cidade,
Chegando ele na porta da cidade, estava conversando com os varões, quando de repente Eliseu parou e disse para os anciãos da cidade: vocês viram como o coração ou os pés do inimigo está vindo contra mim? Olha só, meus amados irmãos, o mensageiro estava a caminho, mas o Deus de livramento, o Deus de boas novas, já havia falado ao coração de Eliseu. Então Eliseu orienta aos cidadãos, ou aos anciões da cidade, para que quando aquele mensageiro chegasse, com a sua equipe, com carros e cavalos, para ir em busca do Eliseu, a mandado de Ben-Hadad. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que agora Eliseu dá uma orientação para os anciões, para que quando ele chegasse, os anciões da cidade pegasse aquele mensageiro e fechasse a porta sobre ele. Por quê? Porque os pés do inimigo estavam vindo sobre aquele mensageiro. Os meus amados irmãos, como é bom andar diante das orientações do Senhor. Mas bem verdade é, meus amados irmãos, que nós podemos observar que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou o seu exército e subiu, e cercou a Samaria. É uma história muito conhecida, que os irmãos muito conhecem. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que houve uma grande fome em Samaria, porque ele havia cercado. Então, a fome era tão grande que se vendia a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e uma quarta parte de um cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. Então a Bíblia vai nos dizer que um determinado dia, o rei Jorão, ele está passando próximo ao muro, quando de repente ele ouve uma mulher que se aproxima pelo outro lado do muro e começa a clamar e a dizer: acode-me, ó rei, meu senhor. Então agora, meus amados irmãos, o Jorão para e faz uma pergunta para aquela mulher. E Jorão disse para aquela mulher: se o Senhor não te acode, de onde é que eu vou te acudir? Ou de onde te acudirei eu? Queridos, o salmista, meus amados irmãos, com muita propriedade, ele disse no Salmo de número 20, que uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Enquanto uns confiam em carros e outros em cavalo, eu e você fazemos menção do nome daquele que vive e reina para todo sempre. Queridos, nos Salmos de número 46, o salmista Davi, ele disse que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora que nós estamos angustiados. Meus amados irmãos, mas Jorão ficou surpreendido. A frieza daquela mulher, porque quando Jorão pergunta para ela o que é que estava acontecendo, ela disse: o problema está que eu e esta outra mulher fizemos um negócio no dia de ontem. Qual que era o negócio, irmãos? Era o canibalismo. Ela havia comido o seu próprio filho. Elas fizeram a negociação. Mataram o filho daquela mulher no dia anterior e comeram aquela criança. A fome era tamanha. Então, meus amados irmãos, observa-se que no dia de crise, Deus tem boas novas para o seu povo. Queridos, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 43, o profeta disse, meus amados irmãos, que ele vai fazer uma coisa nova. Coisa nova, meus amados irmãos, é algo ainda não visto. É algo que você ainda não presenciou. É isso que o Senhor Jesus quer fazer, aleluia, com cada um de nós. Então, meus amados irmãos, podemos observar
que agora Jorão ficou aborrecido. E ele disse, meus amados irmãos, olha, faça Deus e outro tanto. O que é que ele estava dizendo? Que Deus fizesse a ele algo muito maior, se hoje a cabeça de Eliseu não fosse arrancada. Então, meus amados irmãos, ele estava numa situação que ele entendia que tudo o que estava acontecendo era por conta do homem de Deus. O profeta agora estava carregando a culpa. Por quê, meus irmãos? Por certo, ele tinha conhecimento do que Elias havia feito. E ele sabia que o próprio Elias era aquele que, mediante uma seca, supriu a necessidade de uma mulher, avisando para ela que, por certo, haveria uma seca de 7 anos, que ela, sua família, deveriam ir peregrinar em outras terras. Onde é que ela deveria ir? Justamente na terra dos filisteus. Quem eram os filisteus? Os filisteus eram os maiores inimigos do povo de Deus. Mas ela obedeceu à orientação do homem de Deus. Queridos, eu não quero fazer aqui apologia à minha liderança. Mas eu estive conversando sexta-feira passada com um moço que congrega em uma outra denominação. E ele, com muita propriedade, ele compartilhou comigo e com o nosso irmão Tiago, que congrega aqui conosco, dizendo que para ele, quando o pastor dele sobe no altar, é como se o Espírito Santo de Deus estivesse falando diretamente com ele. Nesta noite eu quero te fazer uma pergunta. Como que você está recebendo a palavra de Deus? A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, aos Hebreus, capítulo de número 4 e o verso de número 12. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é penetrante, meus amados irmãos, de que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção, os pensamentos do coração. Eu não sei, meus amados irmãos, o que você está passando, mas o Deus de Eliseu está aqui nesta noite falando comigo, e eu posso sentir a presença do Senhor. Queridos, a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que agora Jorão disse, estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais esperaria eu do Senhor? Então agora, meus amados irmãos, Jorão passou a entender que aquele mal estava vindo da parte do Senhor. Mas aí, meus amados irmãos, o homem de Deus se levanta. Como eu falei para vocês, possivelmente, o Jorão entendia que Elias havia feito aproximadamente 8 milagres. E que Eliseu era seu sucessor. Eliseu é aquele que tinha pedido a Elias, que quando ele subisse, permitisse que Eliseu recebesse a porção dobrada do espírito de Elias. Então, por certo, Jorão estava esperando um milagre por parte do Eliseu. O Eliseu estava numa posição que o Elias lhe tinha deixado. Mas agora deixa eu falar algo da parte do céu para o seu coração. O Senhor tem uma palavra para o seu coração aqui nesta noite. Tão somente receba a palavra de Deus como palavra de Deus. O texto do capítulo 7, que eu fiz leitura juntamente com meus irmãos, nos traz uma orientação de que Eliseu se posicionou e disse, ouve a palavra do Senhor. Observe bem, ele disse, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Aleluia. Como é bom ouvir a voz de Deus. Então agora Eliseu faz menção do que é que o Senhor havia falado. O Senhor havia falado,
quase a este tempo. O que é que o Eliseu estava compartilhando com eles? Amanhã, a esta hora, haverá comida à porta de Samaria. Aleluia. Queridos, uma seca, onde estava se comendo esteco de pombos, onde estava pegando a cabeça de um animal imundo para se comer, para se vender. E agora podemos observar que o Eliseu, ele com muita ousadia, mas ele não disse como Elias. O Elias, no capítulo 17, no livro de 1 Reis, ele com muita ousadia, ele chega para Acabe e disse: olha, Acabe, segundo a minha palavra, não haverá nem orvalho e nem chuva. Elias foi um pouco mais ousado, porque Elias não disse assim diz o Senhor, ele disse conforme a minha palavra. Mas Deus, meus amados irmãos, neste momento de crise que nós estamos passando, muitas vezes ouvimos muito, meus amados irmãos, nas redes sociais, quando muitas vezes, meus amados irmãos, por que não dizer, até crente, fica criticando o político A, o político B, o político C. Meu compromisso e o seu não é com político. Meu compromisso e o seu é com Jesus de Nazaré. É com o Cristo ressurreto. É com aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Queridos, o Eliseu, ele disse: assim diz o Senhor. Qual que é a palavra do Senhor, Eliseu? A palavra do Senhor é que amanhã, a esta hora, haverá comida à porta de Samaria. Meus queridos, observa comigo, eu falei para vocês que hoje é dias de boas novas. Então eu quero compartilhar com você, eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero neste momento dar um aviso bom para você ouvir, que eu tenho certeza que como eu, você está preocupado. Hoje, meus amados irmãos, nos grupos da igreja, eu fiz menção que quinta-feira ou sexta-feira, dia 19, já faz um mês que a nossa igreja está fechada. E eu tenho certeza que assim como eu, seu coração está ardendo para estar aqui neste lugar. Então eu tenho um aviso bom para te dar. Sábado é Santa Ceia do Senhor. E você, meu irmão, você, minha irmã, você jovem, você é o meu convidado para estar aqui participando da Santa Ceia do Senhor. Queridos, sábado eu vou estar aqui a partir das 10 horas da manhã para estar servindo a Santa Ceia. Eu gostaria que você compartilhasse com seus familiares. Eu gostaria que você mencionasse aos irmãos da igreja que sábado haverá a Santa Ceia. Como nós vamos realizar a nossa Santa Ceia? Eu vou estar aqui a partir das 10 horas da manhã. Eu quero convidar as minhas irmãs para que estejam vindo das 10 da manhã até a meio-dia. Eu agora quero convidar os nossos jovens para que venham da meio-dia às 14 horas. E eu quero convidar os nossos irmãos para que venham das 14 horas às 16 horas. Mas deixa eu dar um aviso melhor para você. Eu vou estar aqui das 10 da manhã até às 18 horas para abençoar a sua vida. Para que não haja aglomeração, para que não haja uma demanda alta no meio dos irmãos, para não trazer murmuração aos nossos vizinhos, eu gostaria que os irmãos se programassem para que viesse num número menor. Nós temos aproximadamente 192 membros de Santa Ceia. Então, meus irmãos, dá para se programar, nós vamos ter aí, em média, 6 horas para servir, ou melhor, 8 horas para servir a Santa Ceia para os meus amados irmãos. Então, os irmãos terão como participar. Talvez você esteja se perguntando: pastor, e as pessoas que não podem vir? Se tiver desejo de participar, eu vou levar na sua casa. Aqueles irmãos que estão em idade de risco, tá, por certo,
tem alguma dificuldade, mas tem desejo de participar, eu vou levar na sua casa. Queridos, lembrando aos meus amados irmãos, ninguém, meus amados irmãos, é obrigado. Somente aquele que está desejoso, como eu. Estava compartilhando com o presbítero Rodrigo, aqui da igreja, quando eu cheguei. Muitas vezes a tristeza do meu coração, porque parece, irmãos, que tem pessoa que está achando bom a igreja fechada. Parece que está bom do jeito que está. Mas, meus irmãos, o salmista disse assim, eu me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista, ele disse que no seu templo, todos dirão glória. Quando Isaías teve uma visão. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que Isaías, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu o Senhor assentado sobre um grande e sublime trono. Oh, meus irmãos, mas a glória do Senhor enchia o templo. Meus amados irmãos, lá no dia de Pentecoste, os irmãos estavam no templo. Então, meus irmãos, eu sei, irmãos, eu posso orar sobre o telhado. Eu posso orar no meu quarto, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Mas como é bom, meus amados irmãos, esta comunhão. Por isso que o salmista disse assim, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, meus irmãos, esta união é muito boa, é muito gratificante. Então, aquele que está desejoso, se programe. E com certeza nós vamos estar aqui para abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? Eu falei que hoje é dia de boas novas. Eu falei que hoje é dia de você receber uma bênção da parte do Senhor. Amém? Fechamos o parente e vamos voltar aqui ao texto. Então, meus queridos, observamos, a Bíblia vai nos dizer que existia um capitão. Por isso que eu falei para você a importância de nós darmos credibilidade à palavra de Deus. Eliseu, quando ele começa a falar, Eliseu disse, assim diz o Senhor. Então, meus amados irmãos, o que é que o Elias, ou que o Eliseu estava dizendo? Que o Senhor, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor ia prover alimento para os seus filhos. Queridos, lembrando, se os irmãos tiverem alguma dúvida relacionada à Santa Ceia, pode aproveitar e fazer a pergunta que no final eu vou dar a resposta, amém? Nosso irmão Rodrigo vai anotar e no final eu vou esclarecer melhor para os meus amados irmãos. Lembrando aos irmãos que não precisa se preocupar, irmãos, o carinho que eu tenho pelos irmãos é muito grande, eu só quero pedir, tomou a ceia e vai embora. Quando a igreja estiver aberta para cultuar, aí nós vamos se abraçar, vamos congratular, vamos nos alegrar na presença de Deus. Mas no sábado é somente para tomarmos a Santa Ceia. Então, se alguém tiver dúvida, pode fazer a sua pergunta e até o final eu vou estar esclarecendo. Pode ficar tranquilo, os irmãos vão chegar aqui, vão entrar pelo corredor lateral aqui da esquerda da igreja, vão lavar as suas mãos no lavatório, vão passar álcool gel nas mãos. Os obreiros que vão servir vão estar com máscara, pode ficar tranquilo, irmão. Nós estamos seguindo todas as regras que está sendo orientado pelos órgãos superiores. Amém, meus irmãos? Então, veja só, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que aquele homem, o capitão, ele disse assim, olha, ainda que se abrisse janela nos céus, jamais teria como ter alimento para essas pessoas. Então o Eliseu agora disse, olha, mediante a sua incredulidade, quem não lembra? No Evangelho de João, no capítulo 21, a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que o Senhor ressurreto aparece aos irmãos, estavam as portas todas fechadas, e o Senhor aparece numa reunião e disse, paz seja convosco. Mas a Bíblia nos diz, ou a Bíblia vai nos dizer, que o Tomé não estava presente. Quando Tomé retornou, eles disseram, olha, Jesus esteve entre nós, eles estavam maravilhados. Quem não se alegra, irmãos, com a presença de Deus? Eu já compartilhei com os irmãos aqui, com uma certa feita em viagem, eu estava passando por uma dificuldade, e quem não passa por dificuldades? Quem não está muitas vezes angustiado?
E naquele dia, meus amados irmãos, eu fui conversando com o Senhor. Entendo que quem vinha na Via Dutra, sentido contrário, poderia imaginar aquele motorista estar ficando louco, porque eu estava, meus amados irmãos, verdadeiramente chorando. Porque eu comecei a conversar com o meu Deus, eu fui ousado em pedir para Ele, para que Ele sentasse comigo, que eu queria desabafar com Ele. Meus amados irmãos, eu recebi a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E quando eu recebi a visita do Espírito Santo de Deus na minha vida, ao chegar no destino, eu liguei para minha namorada e falei para ela: amor, fica tranquila, Jesus já nos deu a vitória. E ela disse: o que aconteceu? Eu falei: o Senhor me visitou, o Senhor falou comigo. É bom, meus amados irmãos, dar crédito à palavra de Deus. Aquele capitão, aquele homem em quem o rei se apoiava, ele disse que não aconteceria. O Eliseu disse: olha, tem uma coisa, o que o meu Senhor falou vai acontecer. Você vai ver com os seus olhos, mas você não vai poder comer porque você vai morrer. Como é ruim, meus amados irmãos, quando nós não damos crédito à palavra do Senhor. Então, queridos, observamos no versículo 3. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, na epístola de Paulo aos Coríntios, que Deus, Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Então agora, irmãos, tem 4 leprosos à porta da cidade de Samaria. Como é de conhecimento, meus amados irmãos, por ser leprosos, eles não poderiam entrar na cidade. Eles estavam jogados do lado de fora da cidade. Quando de repente, meus amados irmãos, disseram uns aos outros: para que estaremos nós até morrermos? Então, meus amados irmãos, eles entenderam que se eles ficassem ali, eles correriam o risco de morrer. Então, meus amados irmãos, eles entenderam que se eles entrassem na cidade havia fome, e eles também poderiam morrer ali. Se também ficasse, também correria o risco de morrer. Então eles disseram: vamos nós, pois agora, e vamos dar até o arraial dos Círios. Se ele nos deixar viver, nós viveremos. Se ele nos matar, tão somente morreremos. Quem sabe, aí onde você está agora, você está se questionando e dizendo: a minha vida não tem sentido. Para mim, tanto faz viver como morrer. Mas deixa eu dizer algo da parte do céu para o seu coração. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que um dia, o Davi, ele chega até o rei de Gate e disse: olha, deixa ficar aqui o meu pai e a minha mãe, até eu ver o que é que Deus vai fazer comigo. É por isso que ele escreve o Salmo 57. No Salmo 57 ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, até que passe as calamidades. Por que que o Davi estava dizendo até que passe as calamidades? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero dizer para você: vai passar. Davi disse que vai passar. Então, queridos, observamos que agora aqueles homens disseram: se nós ficarmos aqui, pode correr o risco de morrer. Se nós entrarmos na cidade, ali há fome, e nós também podemos morrer. O Davi, quando ele disse para o rei de Gate que ficasse com o seu pai e com a sua mãe, ele vai e se ajunta a uma classe de homens, a 400 homens, endividado, amargurado de espírito. Olha a situação desses homens que Davi foi se juntar. Oh, queridos, esses leprosos estavam desprezados da sociedade. Quem sabe, alguém já olhou para você e disse: a sua situação, ela não tem mais jeito. Para você, não tem mais solução. Você não tem esperança. Eu quero te dizer: a minha e a sua esperança, ela morreu. Foi sepultada, mas ao 3º dia ressuscitou e está vivo aqui entre nós.
Aleluia. Queridos, a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que eles se levantaram ao crepúsculo para ir ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que havia ou não havia ali ninguém. Por quê, meus amados irmãos? Porque o Senhor, aleluia, somente o Senhor pode fazer essas coisas. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que o Senhor fizeram ouvir no arraial dos Círios um ruído como de um grande exército. Então, os sírios disseram, o povo de Israel contratou, alugou contra nós, os egípcios e os heteus, para virem contra nós. Então, meus amados irmãos, agora se levantam para fugir. Levantando-se eles para fugir, eles largam para trás tudo o que eles tinham. Aleluia. Queridos, me veio à mente, me fez lembrar, talvez alguém que está me ouvindo agora já ouviu eu contar esse fato. Pastor Elias, grande homem de Deus que eu tive a oportunidade de conhecer, morando em uma cidade do interior de São Paulo, ele trabalhava vendendo joias. E um dia, meus amados irmãos, ele ia para uma cidade próxima. E o Senhor falou ao coração dele para ele ir por outro caminho. E ele disse, Senhor, mas por esse caminho é mais próximo. Por que eu tenho que ir por outro caminho? O Senhor disse, porque eu estou pedindo para você ir por outro caminho. Como é bom, meus irmãos, ouvir a voz de Deus. E ele foi pelo outro caminho que o Senhor lhe havia orientado. Meus irmãos, 4 homens haviam preparado uma emboscada contra o pastor Elias para roubar as suas joias. Quando ele chegou na cidade, quando os homens entraram na cidade, procuraram ele e disseram, olha, o pastor Elias, continua servindo a esse Deus que você serve. Porque nós amamos uma emboscada para tomar as tuas joias. E o Senhor te livrou. Oh, queridos, mas era um homem que tinha comunhão com Deus. Eu tive a oportunidade de à noite ouvir ele dizer, alô? Sim, Jesus, fala que o teu servo ouve. Quem tem comunhão com Deus, meus irmãos, é diferente. Quem tem comunhão com Deus, ouve a voz de Deus. Então, queridos, a Bíblia vai nos dizer que agora os sírios se levantam para fugir. Então agora, meus amados irmãos, os leprosos, aproveitando a situação, que eles haviam fugido, entram no arraial. Quando chegaram lá, eles encontraram as tendas, encontraram os cavalos, encontraram joias, encontraram prata, encontraram ouro, encontraram veste. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles encontraram isso, eles foram e se esconderam. Os irmãos lembram? A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que o Senhor curou um homem. Esse homem, meus amados irmãos, era um homem endemoniado. Aquele homem era um endemoniado da cidade de Gadara. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ele dormia no cemitério. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor o libertou. Então ele quis seguir ao Senhor. E o Senhor disse, não, você vai e fala quão grandes coisas fez o Senhor por você. Meus irmãos, mas para aquele cego, que o Senhor Jesus cospe na terra, faz lodo, e com aquele lodo unta os olhos do cego, ele disse, vai e não contes nada para ninguém. Mas como ficar calado mediante tamanho milagre? Primeiro, os leprosos excluídos da sociedade. Os leprosos, sabendo que na cidade de Samaria havia fome. Os leprosos estavam entre a vida e a morte. Então, quando eles se deparam com o ouro, se deparam com a prata, se deparam com as vestes, eles pegaram e se esconderam. Porque eles entenderam, meus amados irmãos, que escondido estava mais seguro. Mas de repente, meus amados irmãos, eles começaram a dizer um para o outro, o que nós fazemos não é bom.
Nós não podemos ficar calados, porque hoje é dia de boas novas. Aleluia. Hoje é dia de boas novas. E nós não podemos ficar calados. Como ficar calado, irmão, diante dos livramentos que o Senhor tem nos dado? Como ficar calado diante da cura que o Senhor Jesus tem realizado? Então, queridos, eles agora, meus irmãos, eles resolvem, de alguma forma, eles disseram, olha, se nós ficarmos aqui, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Então, meus irmãos, quando eles chegam na casa do rei, eles bradam sobre os porteiros da cidade. E lhe anunciaram dizendo, olha, nós fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e este anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse ao seu servo, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfamados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando sair da cidade, então os tomaremos vivo e entraremos na cidade. Então, meus amados irmãos, é importante observar que um dos servos se levantou. Aquele que tem, meus amados irmãos, a palavra, a Bíblia vai nos dizer que aquele que tem a palavra, fale a palavra. Então, querido, um dos servos se levantou e respondeu e disse, tome-se, pois, 5 dos cavalos, do resto, que ficou aqui dentro. Pois toda a multidão de israelitas que ficaram aqui de resto, terá a mesma sorte da multidão de israelitas, que pareceram. E enviamos-los e vejamos. Então, meus queridos, agora um servo dá uma orientação. Não, deixa aqui apenas 5 cavalos e os demais vão, para ver o que é que está acontecendo. E eles foram, meus amados irmãos, e verdadeiramente havia acontecido conforme a palavra do homem de Deus. Então, meus amados irmãos, mas quando eles chegaram no portão da cidade de Samaria, a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que o capitão, aquele ancião, aquele homem de confiança do rei, ele vai e se põe em frente ao portão. Possivelmente, meus amados irmãos, para organizar, possivelmente para dar uma orientação, mas ele morreu pisoteado, porque ele não deu crédito à voz do Senhor. Então, nesta noite, ouve a palavra do Senhor. Ó terra, aleluia, ouve a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, podemos observar que esta passagem bíblica, ela nos conta como Deus usou os desprezados, leprosos, para contar ao povo faminto de Samaria sobre a grande provisão de alimento. Quem sabe, queridos, mediante essa pandemia, quem sabe mediante esta crise, você olhou para o seu celeiro e não tem o arroz e não tem o feijão. Mas o Senhor Jesus é o Deus de provisão. Deus usa os que não são para confundir os que são. Me vê à memória o nosso saudoso irmão Jorge da Palma. Certo dia, com uma família grande, e os seus filhos pediram para ele, pai, nós estamos com vontade de comer pão com salsicha. Talvez hoje 1 quilo de salsicha deve custar entre 12 a 16 reais, não sei. Porém, até porque lá em casa é a namorada que faz isso. Porém, ele foi questionado pelos seus filhos, que queriam pão com salsicha para comer. E o seu pai, sem ter o dinheiro, foi para o quarto e foi orar. Quando ele estava orando, ouviu alguém batendo na porta. Ele pediu para sua esposa, irmãos, isso é fato,
de alguém que eu tive a oportunidade de cultuar a Deus com ele, de alguém que eu tive a oportunidade de ouvir ele dar esse testemunho. E ele estava no seu quarto quando bateu na porta, e ele pediu para nossa irmã Olímpia, sua esposa, ir atender. Quando de repente, segundo o irmão Jorge, era um irmão que chegou lá e disse: eu não sei o porquê, mas Deus tocou o meu coração para comprar pão e salsicha e trazer para o Senhor. Aleluia. Sabe o que é isso, meus irmãos? O Deus de provisão. Sabe o que é isso? O Deus que usa as coisas que não são para confundir as que são. Então Deus agora usou os desprezados leprosos para contar ao povo faminto de Samaria sobre a grande provisão de alimento que o Senhor havia revelado ao profeta Eliseu. A responsabilidade, meus irmãos, de entregar, de propagar, de divulgar as boas novas, coube àqueles leprosos. Hoje, meus irmãos, a responsabilidade de transmitir a você a palavra de Deus, ela está comigo. Porém, eu quero usar a palavra de Eliseu. Assim diz o Senhor. Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade. Observamos, meus irmãos, as boas novas que nós precisamos anunciar. Eu relatei aqui aos irmãos 2 testemunhos. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele continua fazendo. Ah, queridos, deixa eu falar algo da parte do céu para o seu coração. A sunamita, ela voltou depois de 7 anos. Ela voltou, e quando ela chega na cidade, ela encontra o servo de Eliseu, o Geazi, que estava sendo questionado pelo rei acerca da vida do Eliseu. O rei estava perguntando para Geazi como que tinha sido a história do homem de Deus que tinha passado nesta terra. Quando Geazi, começou a relatar, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que de repente a mulher chegou com o seu filho. Agora, meus irmãos, uma testemunha viva. Geazi olhou para o rei e disse: olha, rei, meu senhor, aí está a mulher e aí está o seu filho. Este menino havia morrido. E esta mulher, ela foi clamar a Eliseu. E Eliseu voltou, orou sobre o menino. Eu até cheguei próximo dela, mas ela pouco me deu atenção, porque o compromisso dela era com o homem de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que quando Geazi, a mulher chegou, se lança aos pés de Eliseu, e o Geazi queria tirar, mas de repente, meus amados irmãos, o Eliseu olhou para Geazi e disse: Geazi, deixa ela, porque esta mulher está amargurada de espírito, e o Senhor não me revelou nada acerca da vida dela. Meus irmãos, tem coisa que o Senhor não vai me revelar. Aleluia. Revela. Tem coisa da sua vida que eu não sei, mas o Senhor, meu Deus, Ele sabe. Quando Geazi, meus amados irmãos, ele vai atrás do Naamã. Quando ele volta, o Naamã pergunta onde ele foi. Ele disse: o teu servo não foi. Ele disse: como que você não foi? O Espírito do Senhor é sobre mim, e já testificou. O Senhor que sonda a mente e o coração está nesta noite te visitando aonde você está. Queridos, o Senhor, aleluia, tem provisão para a sua vida. Você disse: a minha situação é difícil. Você disse: para mim não tem mais jeito. Você disse: como que eu vou fazer? O Senhor está dizendo: você não vai fazer, basta somente você obedecer, porque o Senhor vai fazer por você. Todos nós, meus amados irmãos, lembramos, conhecemos a história. A Bíblia vai nos dizer, queridos,
que de repente o Jeosafá faz uma aliança com Acabe. Mas o Jeosafá, meus amados irmãos, ele ainda queria consultar ao Senhor. Talvez você tomou uma decisão precipitada, mas ainda há tempo, ainda há esperança. Resta ainda uma esperança. Então, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que de repente, meus amados irmãos, o Senhor apareceu para Jeosafá, porque Jeosafá passou a consultar ao Senhor, passou a falar com o Senhor. Segunda-feira que passou, meu filho menor, o meu caçulo, o xodó da casa, me mandou uma mensagem e disse: pai, se eu tomei uma decisão precipitada, sem consultar ao Senhor, é bom continuar ou é melhor parar e ouvir a voz de Deus? Eu falei para ele: filho, é melhor ouvir a voz de Deus. Quando você entra na direção do Senhor, tudo dá certo. E ele respondeu do outro lado, estava trabalhando, e disse: o melhor conselheiro. Sabe por quê? Porque o Senhor nesta noite tem uma palavra para o teu coração. Sabe por quê? Porque nesta noite o Senhor está te aconselhando. Está faltando tudo, faça como Jeosafá, vá consultar ao Senhor. E o Senhor apareceu a Jeosafá e disse: olha, Jeosafá, parai e ficai de pé. Nesta peleja você não vai fazer nada, porque esta peleja, ela não é minha, ou ela não é sua, esta peleja é minha. Nesta noite eu quero lhe dizer: o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então para de questionar, então somente obedeça a voz do Senhor. Nesta peleja você não vai fazer nada, o Senhor vai pelejar por você. Então somente obedeça a voz de Deus. Queridos, nesta noite eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu de poder nesta noite adentrar ao seu lar para transmitir esta passagem da parte do céu para o meu e para o seu coração. Deus tem boas novas para os seus filhos. Eu falei a semana passada para os meus amados irmãos que diante de uma crise nós temos duas escolhas: parar, recuar ou progredir. Ou avançar. A crise, ela não vem para te fazer parar. A crise vem para você avançar. Então, meus queridos, nesta noite, aqueles leprosos que estavam do lado de fora, desprezado pela sociedade, aonde ninguém dava nada, o Senhor usou ele para trazer boas novas para Samaria. Hoje não é diferente. O Senhor está usando o seu servo, esse humilde servo, para dizer para você que nesta peleja você não vai pelejar. O Senhor vai pelejar por você. Queridos, eu ainda tenho 15 minutos. Eu quero dar mais uma oportunidade para nossa irmã Eliana louvar a Deus com mais um hino. E em seguida nós vamos orar, encerrando. Queridos, não esqueçam. Sábado nós vamos ter a nossa Santa Ceia, das 10 da manhã até as 18 horas. Eu vou estar aqui durante todo o dia para receber os meus queridos irmãos. Por certo, não terei a oportunidade de te dar um abraço, ainda não é tempo, mas vai chegar um tempo, como diz a Bíblia, né? Salomão diz que existe um tempo para todas as coisas. Então vai chegar o tempo de nós se abraçar em nome de Jesus Cristo. Estava desligado? Boa é a palavra de Deus, né? Amém, graças a Deus. Deus falou comigo tremendamente. Glória a Sabe o Jesus. que precisamos, né? Brevemente toda luta terá fim, e este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora.
estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Cante alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Brevemente toda luta terá fim. Não mais iremos passar provas e chorar. Os nossos olhos Cristo enxugará, e novos corpos Ele nos dará. E assim será o futuro da igreja. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Cante alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Cante alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Amém. Graças a Deus. Queridos, todos os nossos dias de culto, nós estamos fazendo aqui uma live. Nós estamos transmitindo a palavra de Deus, sempre convidando os nossos irmãos para louvar a Deus. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor falou comigo, o Senhor falou com você. Não deixe se intimidar por esta luta. Não deixe se intimidar pelas provas que está passando. Vocês vão lembrar, meus amados irmãos, que quando Geazi levantou pela manhã, Geazi observou, meus amados irmãos, que os sírios tinham dado contra Samaria. Então, estando ele em Dotã, um lugar um pouco alto, observou que estavam cercados. Então ele vai até o Eliseu e disse: ai, meu senhor, porque nós vamos perecer? Olha a multidão que está vindo contra nós. Então agora o Eliseu ele faz uma oração simples e diz: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Você precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Você precisa olhar para o Deus de Abraão. No capítulo 17 do livro do Gênesis, o Senhor aparece a Abraão e diz: olha, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, agora o Eliseu faz uma oração. Quando Geazi abre os olhos, observa que existem carros e cavalos de fogo. E ele se anima. E a Bíblia vai nos dizer que o Eliseu faz uma oração pedindo para o Senhor viesse a cegar o exército do rei Sírio. E o Senhor assim fez. Mas agora, meus amados irmãos, o Eliseu, quando chega até o rei de Samaria, Jorão pergunta: escuta, eu posso matar eles? Eliseu disse: não, como você vai matar aqueles que Deus entregou nas suas mãos? Põe comida para eles comerem. Então agora, meus irmãos, Eliseu faz outra oração. O Senhor continua ouvindo o clamor da sua igreja. O Senhor continua ouvindo o clamor dos seus filhos. Eliseu faz uma outra oração. O Senhor abre os olhos daqueles moços.
E eles percebem que estão dentro de Samaria. Oh, queridos, não deixe essa prova, não deixe essa luta te desanimar. Aleluia, aleluia. Logo mais, meus irmãos, nós estaremos cantando no coral celestial. Aqui é apenas o ensaio. Queridos, como falei para vocês, nós temos trabalho quinta-feira. Nós temos trabalho no domingo de manhã, a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. Nós temos o nosso culto às 18 horas. Eu quero lhe pedir, por favor, queridos, não fica disperso não. Não fica disperso não. Eu, domingo que passou, eu aproveitei o nosso culto aqui, a palavra de Deus, com a nossa irmã que estava ministrando sobre as 100 ovelhas. Sobre aquela ovelha que ficou desgarrada e o pastor foi atrás. Quando ela terminou aquela boa palavra, aí eu fui lá para a sede. Eu aproveitei lá também. Por sinal, Deus usou o pastor Sérgio Bernardo de uma forma toda especial. Eu percebi que outros irmãos aqui do Santo Inácio também se alimentou. Fica disperso não, meus irmãos. Jesus está voltando. Amém, queridos? Curva a sua fronte. Vamos orar ao Senhor. Que Deus, por intermédio do seu Espírito, possa falar melhor ao nosso coração. Soberano Deus e eterno Pai, diante, ó Deus, da tua presença, eu quero ser agradecido, Pai, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor proporcionou a nós, o Senhor proporcionou a mim, ó Deus, para estarmos aqui diante da tua presença, Senhor, para te adorar, para te louvar, para te glorificar, meu Deus, para ouvirmos, ó Pai, a tua boa palavra, para sermos orientados, ó Pai, através da tua palavra. Ó Senhor, meus olhos querem ver, meus ouvidos, meu Deus amado, quero ouvir testemunhos, meu Deus amado, de vidas que foram alcançadas, Pai, por intermédio da tua palavra nesta noite. Soberano Deus, é o que eu quero te pedir nesta noite, ó Pai, já te agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém.